Boas-vindas a todos, que o Senhor realmente possa estar nos abençoando na transmissão dessa noite e também vocês assistindo, ouvindo. Ali a Lúcia Castro disse que a Miriam pode rir, né? Vamos orar então, amados. Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu e também por essa noite quando estamos reunidos em Teu nome. Em Teu nome nós estamos aqui para ministrar através do estudo a Tua Palavra e para isso nós te rogamos que o Senhor venha nos abençoar. Abençoa todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, aqueles que estão assistindo esse momento, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, e que o Teu Espírito possa falar profundamente aos nossos corações. Abençoa aqueles que já estão conectados, aqueles que estão chegando, que o Senhor esteja abençoando também, trazendo-os em paz. E que o Senhor nos conceda, Pai, um momento aprazível, um momento agradável, e rogamos que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações através da Tua Palavra, ó Pai, que através dessas experiências passadas, o Senhor possa falar conosco nessa noite. Ó Deus amado, nos dá a Tua paz, a Tua bênção, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou estar lendo aqui o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Algum tempo atrás eu preguei sobre esse texto. É um capítulo meio longo, eu vou procurar ler assim de uma forma apressada, né? Porque o capítulo é meio grande. E se vocês estiverem com suas Bíblias aí à mão, acompanhem. Capítulo 5 do livro do profeta Daniel. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem que escrevia defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se lhe mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler a escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente.
Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e soluções e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se desviou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos dele. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, nada sabem. Mas Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, persim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino.
Senhor, mais uma vez nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por essa oportunidade de podermos ler a Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que através do Teu Santo Espírito o Senhor possa iluminar as nossas mentes e falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que Tu, Senhor, nos abençoe grandemente, que Tu nos edifique, ó Deus, através da Tua palavra, que a Tua palavra ela possa servir de advertência para cada um de nós. Ó Deus amado, recebe a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Eu queria falar sobre o perigo de deixar as oportunidades passarem. Todos nós sabemos que a vida é uma dádiva de Deus e ela pode ser vivida de maneira intensa, agradando ou desagradando a Deus. Esse trecho, esse texto, melhor dizendo, com essa história, ele mostra dois homens que viveram em um período de tempo basicamente semelhantes. Nós vemos Belsazar e Daniel. Eles deveriam ter idades semelhantes. Daniel, quando foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, que era o pai de Belsazar, Daniel deveria ter mais ou menos uns 14 anos de idade, e o filho de Nabucodonosor, Belsazar, provavelmente deveria ter uma idade assemelhada. Quando Nabucodonosor reinava e Daniel estava lá no palácio, e também Belsazar, provavelmente também, como filho do rei, gozava dos privilégios de ser um príncipe, Tanto assim que depois, com a morte de Nabucodonosor, ele assumiu o reino. Belsazar, ele presenciou o comportamento do seu pai e o comportamento de Daniel. Geralmente os filhos, eles gostam de observar seus pais, gostam de imitar os seus pais. Às vezes até em coisas que não são lá muito boas ou saudáveis, Mas geralmente costuma-se dizer que os filhos são a cópia dos pais. É bom quando o filho é a cópia do pai naquilo que é bom, Mas às vezes pode-se copiar do pai coisas que não são tão boas. Mas enfim, a gente sabe que é muito comum os filhos ficarem observando os pais. É uma coisa assim interessante, Muitas crianças, quando são argumentadas, elas dizem: quando crescer eu quero ser igual ao meu pai, ou eu quero ser igual à minha mãe, quando se trata de uma menina. Então, há no coração dos filhos esse desejo de ser iguais a seus pais. E Belsazar, provavelmente, ele presenciou toda a vida, toda a história, todos os acontecimentos que fizeram parte da vida do seu pai. E ele também teve o privilégio de conhecer Daniel. Provavelmente, como Daniel vivia no palácio, provavelmente Daniel e eles poderiam, quem sabe, até serem amigos. E ele via o comportamento de Daniel, um jovem temente a Deus, um jovem usado por Deus, um jovem que realmente vivia uma vida toda dedicada ao Senhor. Belsazar provavelmente ele viu o comportamento de Daniel, um jovem muito usado por Deus. E é claro que com isso ele pôde presenciar os atos
de Deus na vida de seu pai. E como Deus usou de misericórdia para com seu pai, e também ele pôde presenciar as oportunidades que lhes foram dadas da parte de Deus. Ele pôde ver como Deus foi misericordioso com seu pai, como foi bondoso, apesar do pai ser uma pessoa que vacilava muito, mas, contudo, Deus concedeu muitas oportunidades. A gente fica pensando que na vida em que vivemos, seja você um rei, seja um príncipe, seja um plebeu, seja lá quem você for, você precisa entender que nós podemos viver a vida intensamente, louvando, glorificando e servindo a Deus, ou podemos viver a vida intensamente longe de Deus, vivendo uma vida que desagrada a Deus, vivendo uma vida que é incompatível com o plano, o projeto que Deus traçou para a sua vida. Viver intensamente é viver uma vida plena, mas essa vida plena, ela pode ser uma vida aos pés do Senhor, servindo a Ele, obedecendo a sua palavra e glorificando o nome dEle, honrando o nome dEle, como também pode ser diferente. Há algum tempo atrás, uma menina botou no WhatsApp que naquele dia, eu não me lembro quando foi, acho que foi para a semana passada, estava fazendo 11 anos que Michael Jackson morreu. E eu fiquei pensando que Michael Jackson, ele teve tudo para ter uma vida excelente. Eu me lembro que na minha idade de 13 ou 14 anos, a gente assistia The Jackson 5, era ele mais os seus irmãos, que era um grupo de cantores mirins e faziam sucesso, e depois ele começou a fazer uma carreira solo. Ele veio a se tornar um dos jovens mais ricos e poderosos, mas esse cara acabou com a vida dele. Ele arrebentou com a vida dele. Morreu cedo e com todo o dinheiro, fama, poder, todo o conhecimento, porque a sua fama ia para todos os lados. Esse cara tinha dinheiro a balde, a rodo, como se diz por aí. Era uma pessoa que tinha tudo o que um ser humano pode ter, mas a gente percebia que não havia paz, não havia felicidade na vida desse rapaz. Ele morreu cedo, usava muitos medicamentos, muitas drogas, muitas coisas e arrebentou com a vida. E eu fiquei pensando, né? Como é que um jovem que fez tanto sucesso na vida realmente acaba desse jeito? A nossa vida aqui no mundo, ela tem um limite. Há uma linha divisória entre a vida e a morte. E nós precisamos, uma vez que não sabemos onde essa linha realmente está na trajetória da nossa vida, devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus tem nos dado. Porque paralelamente às oportunidades que Deus nos dá, o mundo também nos dá muitas oportunidades. Satanás também dá muitas oportunidades. Não sei se é real, mas há muitas pessoas de sucesso na vida que dizem, não sei, mais uma vez afirmo, terem feito um pacto com o diabo para poderem fazer sucesso na vida. Então, a gente fica pensando, né? Quem viu aquele filme, O Motoqueiro Fantasma, o diabo fez um pacto com um filho
do o pai dele era um grande astro naquele negócio de moto, de fazer aquelas acrobacias, mas estava com câncer no pulmão porque fumava muito. E aí o diabo apareceu lá com um pacto que ele curaria o câncer do pai do jovem. E ele deu o decreto para o cara ler, mas só que tinha ali alguma coisinha que na hora que ele abriu, espetou o dedo e o sangue caiu justamente na linha, né? É claro que é um filme, mas caiu na linha onde ele deveria assinar e o diabo considerou aquilo ali como uma assinatura dele. O pai dele, no dia seguinte, acordou bem, saudável, foi o médico falou que ele estava curado do câncer. Mas aí, no momento de acrobacia, o pai dele morre. Aí quando o diabo aparece ao jovem filho dele, ele pegou e falou para o diabo, você mentiu, você disse que curaria o meu pai. Ele disse, eu curei teu pai. Eu curei do câncer. Mas eu não disse que ele não ia morrer. O diabo é mentiroso, é ardiloso. Então, a gente fica vendo que o diabo também, ele também tem os seus planos, ele quer que o ser humano viva intensamente, mas dentro da ideologia diabólica, viver intensamente é você gozar os prazeres da vida que o mundo oferece e que não levam a nada. Não levam a nada no bom sentido, porque levam à perdição. Tá? Levam à perdição. E aí, Belsazar, ele pôde observar a vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque, aqueles amigos de Daniel, eram 4 jovens usados por Deus, honravam o nome de Deus e viviam intensamente uma vida que realmente dignificava a Deus. Embora eles estivessem vivendo no cativeiro, embora eles estivessem vivendo longe da sua terra, da sua família, longe da sua pátria, mas deixa Deus ser Deus da tua vida, onde você estiver. Seja uma bênção aonde Deus colocar você. E Daniel e seus 3 amigos, eles decidiram que em qualquer lugar por onde eles fossem, eles deveriam glorificar, honrar e dignificar o nome de Deus. E Belsazar conhecia tudo isso. Belsazar sabia do milagre feito na vida do seu pai. Mas nem assim. Tá? Ele provavelmente conhecia toda a história do seu pai. Ele provavelmente observou o poder de Deus na vida e na história do seu pai. Ele provavelmente teve a oportunidade de saber que os deuses do seu pai nada eram comparados ao Deus de Daniel e dos seus 3 amigos. Ele conheceu a loucura e a restauração do seu pai. Ele viu as 2 fases da vida do seu pai, do governo do seu pai. Ele viu o momento antes da loucura e viu o momento depois da loucura. E provavelmente ele tomou conhecimento dessa linha divisória entre antes da loucura, depois da loucura, mas o momento da loucura, porque no livro está escrito que o pai dele, de repente, a sua glória ele foi expulso, foi morar como uns animais, se tornou como um animal, comendo comida de animal. Isso porque ele estava desobedecendo e desonrando a Deus. Nabucodonosor teve um problema de loucura.
E passaram-se sobre sua vida 7 anos, e depois ele foi trazido de volta e o reino foi restituído a ele. Então, amados, ele viu essas duas fases do governo do seu pai, antes da loucura e após a loucura, quando seu pai foi restaurado, não pelos deuses babilônicos, mas pelo Deus de Daniel. Ele viu a mudança radical na vida de seu pai, após essa experiência de loucura. Ele não era inocente. Belsazar não era inocente. Todas essas coisas certamente ficaram gravadas no coração e na mente de Belsazar. Ele teve a oportunidade de se converter ao Deus de Daniel, assim como seu pai, mas não o fez. O pai, sim, se converteu a Deus, mas Belsazar, a despeito de tudo o que ele viu, tudo que ele sabia e conhecia, tudo que ele presenciou, todas as oportunidades que ele teve, ele não aceitou o governo de Deus na sua vida. Ele não se rendeu aos pés de Deus. Ele, não obstante a todo esse conhecimento de Deus, do seu poder e misericórdia, ele deixou as oportunidades passarem. Todos nós conhecemos a Deus, ainda que seja só de nome. Costumam dizer que todas as religiões levam a Deus. Para nós, os crentes, Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, e ele tem nomes para cada: Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissim, e cada nome está conectado a um dos atributos, a uma das qualidades de Deus. Agora, o Deus que nós cremos para os muçulmanos é Alá. Para os ingleses é God, o nome de Deus em inglês. Para os maçons é Gadu, é uma abreviatura, grande arquiteto do universo. Dizem que todos os caminhos levam à venda, e pelo fato de levarem à venda também levam a Deus, mas não é isso não. À venda todos os caminhos levam, mas a Deus só Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho que leve o homem a Deus a não ser Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para trazer salvação em seus braços. A história desse homem, Belsazar, mostra-nos que cada um é responsável pelas decisões que assumem diante de Deus. Deus quer o melhor para você, mas você pode ser o que você quiser. Você pode deixar que Deus seja o centro da tua vida, como também você pode banir Deus da sua vida. Isso aí é um livre-arbítrio, é uma liberdade de escolha, de decisão. Você é quem vai decidir, quem vai conduzir o teu destino, se é Deus, ou se é você mesmo, ou se é outra coisa. Deus dá oportunidade a todos os seres humanos, e nós somos dotados vamos dizer assim, de alguma coisa que se chama livre-arbítrio, é poder de decisão, de escolha. Por exemplo, eu posso escolher fumar e posso escolher não fumar. Isso é o livre-arbítrio. Eu posso usar o livre-arbítrio para usar droga
e eu posso usar o livre-arbítrio para não usar. Embora que as consequências de usar vão cair sobre mim. Eu posso usar o livre-arbítrio para receber a salvação que me é oferecida gratuitamente em Cristo Jesus, e eu posso rejeitar. Mas eu rejeitando a condenação, ela faz parte da escolha que eu usei, colocando em voga o meu livre-arbítrio para utilizar e decidir naquilo que eu achava que eu queria. Deus é paciente na tentativa de salvar o pecador, porém há um momento em que a paciência de Deus chega ao limite. Quando olhamos, por exemplo, para a história do povo de Israel, nós vamos perceber que Deus, ele dá ao homem, e neste caso de Israel, a nação de se arrepender. Mas a dureza do coração do homem ou da nação extrapola os limites da paciência de Deus. Quem lê a Bíblia sabe que Deus advertiu, e lá no livro de Jeremias, no livro de Isaías, vai dizer que começando de madrugada, Deus mandou todos os seus profetas. Moisés botou lá a obediência, a bênção, e desobediência, a maldição. É o livre-arbítrio. Eu decido se vou ser obediente ou se eu vou ser desobediente. Agora, eu vou trazer para a minha vida a bênção de Deus ou a maldição. Sou eu quem escolho, eu tenho escolha própria. Isso tem nome, é livre-arbítrio, é o poder de decisão. Eu decido, só que se cair no inferno eu não posso culpar a Deus. Porque eu usei a minha liberdade de escolha, o meu poder de decisão para fazer aquilo. O homem sabe o que é certo e o que é errado. E ele sabe que se ele fizer o que é certo, ele vai ser feliz. E se ele optar pelo que é errado, ele vai se estrepar todo. Então isso chama-se livre-arbítrio, poder de decisão. Eu decido. Deus me mostra o caminho. Lá no livro de Jeremias está escrito: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus está sempre mostrando ao homem o certo e o errado. Mas Deus não nos fez um robô que ele pega e encaixota a gente, tu vai fazer o que eu quero. A gente não consegue fazer isso com nossos filhos, porque nossos filhos, até uma certa idade, a gente controla, mas depois a gente não controla mais. Eu fico pensando, quando um pai visita um filho na cadeia, foi aquilo que ele escolheu para o seu filho? Não. Ele sonhou o melhor para o seu filho. Ele fez tudo o que ele podia de melhor para o seu filho. Mas o seu filho optou em seguir a coisa errada e foi para lá. Ele usou o seu livre-arbítrio, o seu poder de decisão e decidiu não seguir o caminho do seu pai. Ele quis seguir o caminho dos seus amigos. E o resultado é que ele vai parar lá no Chilindró. Então, amados, a nação de Israel acabou esgotando a paciência de Deus. Deus mandou tantos profetas, mataram. O profeta Jeremias foi lançado dentro de uma cisterna sem água, ele se atolou na lama. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados.
Jesus levantou um lamento sobre Jerusalém quando Deus, ele disse, se você conhecesse o que Deus queria para você, mas você desprezou. Ele disse que assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, que Deus quis fazer isso com Jerusalém, com o povo de Israel, mas eles rejeitaram. O homem tanto rejeita a Deus que ele acaba caindo num precipício. Mas respeitar ou desrespeitar é uma questão de livre-arbítrio, de poder de decisão. Eu decido. Tem gente que diz, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. Tudo bem, você pode fazer da tua vida o que você quiser. Mas saiba de uma coisa, a tua decisão, ela vai te levar para algum lugar. Pode ser para um lugar de bênção, se você realmente escolher o bom caminho, ou uma vida de maldição, uma vida de miséria, e no final de tudo a perdição, se você escolher o caminho que o mundo te oferece. Mas é você quem escolhe. Deus quer salvar a todos, mas nem todos se salvarão. Porque o homem vai usar o seu poder de decisão, seu livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar. E foi isso que aconteceu com Beltesazar. Nabucodonosor acabou se convertendo. A gente viu isso no estudo da semana passada. Deus fez tudo para salvar Israel, para que Israel voltasse para ele. O livro do profeta Oséias, ele narra isso claramente. O marido de Oséias buscando a Gomer, sua mulher que era dada à prostituição. Ele foi buscá-la, trouxe ela de volta para ele. Mas ela continuava com aquele espírito de prostituição. A vida de Oséias e a sua história, o drama de Oséias era o drama de Deus que ama o homem, mas que o homem quer viver o caminho da prostituição, da libertinagem, o caminho do mundo. Essa é a tônica, é a síntese do livro do profeta Oséias. Oséias amava demais a sua mulher. Era o amor de Oséias para com Gomer fala do amor incondicional de Deus. E Deus ama as suas criaturas com um amor incondicional, a ponto dele entregar o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Mas a pessoa pode simplesmente... Eu, quando preparava esse estudo, eu estava me lembrando daqueles dois ladrões ali na cruz, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Todos dois tiveram oportunidade. Um vira e diz assim, tu não és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós. Desce da cruz e salva a ti e a nós. O outro vira e fala, você não temes a Deus, estando sob igual condenação? Nós estamos recebendo o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. E virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um salvou e outro não. Porque um reconheceu os seus erros, os seus pecados e viu em Jesus o Filho de Deus. O outro, embora tivesse crucificado também, ele se aliou à multidão e ficou fazendo chacotas. O resultado foi que um foi salvo e o outro não, mas os dois estiveram ao lado de Jesus. Tiveram a chance fora dada aos dois. E a chance... As oportunidades têm sido dadas a todos.
Israel, de tanto desobedecer a Deus, foi parar no cativeiro. Todas as oportunidades dadas por Deus a Israel foram rejeitadas. Daí veio a punição. Aí veio o castigo. Belsazar teve todas as oportunidades de se render ao poder de Deus, mas não o fez. Até que o limite da sua vida ele chega na linha divisória. Desculpem, ele chega na linha divisória. Seu pai precisou ficar louco para ser convertido. Foi salvo porque se humilhou diante de Deus. Mas Belsazar, apesar de tantos exemplos na vida de seu pai e de tantas advertências, continuou no caminho da desobediência. Morreu sem chance de arrependimento. Sem chance, não porque Deus não tenha dado, mas porque ele não sabia que o limite, a linha divisória da vida e da morte, para ele, era aquela noite. Talvez ele pensasse que, uma outra ocasião eu penso nisso, talvez ele tenha pensado, tem gente que faz isso, você fala de Jesus, esgota até o teu argumento, o cara, pô, é legal e tal, mas, pô, um dia eu faço, mas esse dia não chega. Eu contei uma ilustração lá na igreja há muitos anos, de uma jovem que ia muito à igreja. Ela não era crente no Senhor Jesus, mas ela gostava de ir à igreja. E o pastor pregava, fazia apelo, mas ela não se convertia. Ela nunca aceitava Jesus. E na porta, o pastor ia cumprimentar a todos ali, aí falava, minha jovem, quando é que você vai aceitar Jesus? Um dia eu aceito. Um dia eu aceito. Todo domingo ela dizia isso, ela ouviu muitas pregações. Aí teve um domingo que, quando ela vem na porta, o pastor fala para ela, minha filha, e aí? Você vai aceitar Jesus ou não vai? Ela disse, olha, no domingo que vem eu vou aceitar. É só deixar passar essa semana. E saiu, foi embora. Daqui a pouco começou um zum e tal, e falaram que havia acontecido um desastre com uma pessoa próximo lá da igreja. E quando o pastor foi ver, era essa jovem. Ela deixou para aceitar Jesus na semana que vem, mas ela não sabia que ela não ia ter a semana que vem. A semana dela terminava ali. Ela teve muitas oportunidades, mas ela rejeitou. Além dos apelos que o pastor fazia após a pregação nos púlpitos, na porta da igreja ele falava com ela, mas ela dizia, não, eu vou dar semana que vem, depois eu faço. A palavra de Deus diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. O tempo da salvação é hoje, o momento é agora. Você não sabe se vai viver mais tempo. E Belsazar, ele não sabia que o limite da sua vida tinha chegado. Deus oferece ao homem muitas oportunidades para arrepender-se. Convida-o insistentemente a se voltar para ele e o persuade a fazer isso. Mas se o homem continua no pecado, ele cruza a linha invisível que separa a paciência de Deus da sua ira.
Belsazar não ficou louco para se converter. Ele morreu sem conversão. A maior loucura que uma pessoa pode cometer, mas deve evitar cometer, é desperdiçar as oportunidades de salvação. Quando nós vemos, por exemplo, nesse texto lido, capítulo 5 de Daniel, dos versículos 18 a 28, Daniel traz à baila, traz à tona, traz a lembrança de Belsazar, ele reconta a história do seu pai ali. Ele contou ali em pouco tempo toda a história do seu pai e no final ele vai dizer: você sabia de tudo isso, você presenciou tudo isso, mas nem assim ele se rendeu aos pés do Senhor. Aí veio a sentença a Belsazar. Daniel havia interpretado 2 sonhos de Nabucodonosor, pai de Belsazar. E agora, Deus não mandou o sonho. Belsazar estava lá num tremendo bacanal, bebendo, se divertindo com meretrizes, com um monte de pessoas, como se não bastasse. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e trouxe cativo o pessoal, ele trouxe as peças de ouro, de prata, de bronze, trouxe tudo. Mas só que ele deixou guardado nos tesouros de Babilônia. Ele nunca mexeu naquilo lá. Mas Belsazar, chapadão, doidão, mandou pegar lá nos tesouros do pai as taças, os copos de ouro, de prata, de bronze. E ali, naquele banquete, ele usou todas essas coisas, profanando as coisas sagradas. Ele não só desprezou todas as oportunidades, como ele também profanou o nome de Deus, ele profanou os objetos sagrados de Deus. Ele usou e abusou das oportunidades. Aí, Deus manda uma sentença. Ele escreve, aparece uma mão escrevendo lá na parede. Mene, mene, betel, persim. É engraçado que Nabucodonosor, ele tinha os seus sábios, seus magos, seus encantadores, seus feiticeiros. Nenhum deles foi capaz de revelar o sonho do rei e interpretar. Belsazar também tinha seus magos, sábios, encantadores, feiticeiros, todas essas pessoas, mas aquela escrita na parede, nenhum deles pôde ler e nem interpretar. Os mistérios de Deus, só aqueles que estão afinados com Deus é que podem interpretar. E aí introduziram Daniel na presença de Belsazar. E antes de fazer a leitura, ele falou: eu vou ler a escritura e vou te dar a interpretação. E aí ele reconta toda a história do seu pai, porque ele sabia que Belsazar já sabia. E ele vai dizer: e você sabia de tudo isso, mas não deu ouvidos. E aí ele interpretou. A interpretação foi essa: pesado. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. A sentença chegou para ele. Deus bateu o martelo. Então, amados, assim como há
uma linha invisível entre a paciência e a ira de Deus, há uma linha invisível entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação. Belsazar, naquele dia, estava se aproximando dessa linha. Nabucodonosor ficou louco e se arrependeu. Belsazar, seu filho, cometeu a loucura de não se arrepender. Ele fechou os olhos e endureceu o coração para Deus. Deus deu a Nabucodonosor 1 ano para se arrepender. Mas Belsazar teve a adolescência, a juventude e agora a vida madura, mas desperdiçou todas as oportunidades que lhes foram dadas. A própria mãe de Belsazar o aconselhou a buscar em Daniel, homem de Deus, a resposta para aquele mistério, pois revelou como Deus usou Daniel para ajudar a Nabucodonosor. E Daniel, além de interpretar para o pai dele, ele disse: olha, põe em fim os teus pecados. E talvez Deus mude. Então, olha só. A palavra diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Chegou o momento e Belsazar, por iniciativa própria, decidiu permanecer na vida de pecados e não aproveitar as oportunidades que recebera da parte de Deus. Aquele era o seu último dia, aquela era a sua última noite. Ele estava à beira do abismo e não se apercebia disso. Muitas pessoas também não se apercebem do risco que correm. A palavra de Deus nos adverte: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está lá em Hebreus 4, 7, a parte B. Essa linha tênue, invisível entre a vida e a morte, quando nos aproximamos dela, devemos estar prontos, preparados, convertidos, pois ao chegarmos a essa linha, cessam todas as oportunidades. Lá em Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo. Essas experiências todas devem chamar a nossa atenção para o fato de que é perigosíssimo deixar as oportunidades que Deus nos dá passarem sem aproveitá-las. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês nessa noite, através desse texto. E o nosso desejo, a nossa oração é que você aproveite as oportunidades que Deus tem dado a você para glorificar o seu nome, para servi-lo com integridade, com retidão, para se apropriar da maior bênção que nós podemos ter nessa vida, que é a salvação da nossa alma. Não deixe a oportunidade passar, porque você pode não ter uma outra oportunidade. Que o Senhor nos abençoe. Você que está nos ouvindo e que ainda não selou a sua fé com Jesus,
Faça isso. Deus tem te dado todas as chances e todas as oportunidades. Não desperdice as oportunidades de Deus, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Eu vou estar orando. Deus amado, recebe a nossa gratidão, ó Pai, por esse momento em que estivemos fazendo uma explanação da Tua Palavra, mostrando a história de dois homens que tiveram a oportunidade de salvarem as suas vidas. Um aproveitou e o outro rejeitou. Um foi salvo e o outro foi condenado. Mas a todos dois a oportunidade foi dada. Só que eles usaram seu livre-arbítrio. Um usou para aceitar as oportunidades e se render a Deus. O outro usou o livre-arbítrio para rejeitar até o fim. E o resultado foi que ele foi condenado. Nós sabemos que o teu amor para com o ser humano é muito grande. A tua palavra diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Senhor amado, nós sabemos que o teu amor é imensurável, mas nós sabemos que o Senhor, ao criar o homem, colocou nele esse poder de decidir os rumos da sua vida. Que o Senhor ajude-nos, ó Pai, a usarmos esse livre-arbítrio, esse poder de decisão, para sempre decidir ao teu lado e a buscar a fazer aquilo que é certo e rejeitar aquilo que é errado. Ajuda-nos a não usarmos esse poder de decisão para o mal ou para abraçar os prazeres que o mundo nos oferece, porque isso leva à perdição. Que o Senhor ajude aquele que porventura, ou aqueles que porventura estiverem ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa visitá-los nessa noite, falar aos seus corações. Arrependa-te dos teus pecados. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E Deus mudará a tua vida para sempre. Você será salvo. E quando você chegar a essa linha invisível que separa vida e morte, e você passar para o outro lado, você será uma pessoa salva em Cristo Jesus e vai gozar das bem-aventuranças da salvação por toda a eternidade. Porque nós vamos viver eternamente, salvos ou perdidos, dependendo da decisão que tomarmos ao lado de Jesus aqui nessa vida. Que Deus te ajude. Se Ele tem te dado oportunidades, aproveite-as. Aproveita as oportunidades que Deus tem te dado. Porque, assim como a nossa vida tem limite, a paciência de Deus também tem limite. Então, aproveita enquanto é tempo. Aproveita enquanto você pode. Porque haverá um tempo em que não haverá mais tempo. Que Deus nos abençoe e que Ele te abençoe. Amém. Que Deus abençoe. Um beijão para todos, um abraço. Fiquem na paz, tá bom? Tchau. Prazer em vê-los. Fui.